queria já explanar o início do livro do Êxodo, e depois eu retomo um pouquinho de José para a gente entender o porquê, né, dessa história de José. Ela é pertinente porque ela faz uma continuidade com aquilo que o Êxodo trabalha dentro dessa perspectiva. Então a gente vai trabalhar, com certeza vamos mencionar José, pela perspectiva depois do Êxodo, no início do livro. Então a gente vai entender um pouquinho por que eu pulei a história de José no livro do Gênesis. Então, como a gente já no início, na introdução ao Pentateuco, a gente fez uma menção ao título do livro, né, que sempre remete ao nome daquilo que é o nome do livro da referência hebraica. Então, o livro Shemot, que quer dizer, esses são os nomes. Esse mesmo termo ele é repetido em Gênesis 46. Esses são os nomes daqueles que migraram para o Egito. José ele faz essa explanação. A partir da figura de José, nós temos alguém que vai fazer uma migração para o Egito. Nós temos referências históricas, embora nosso objetivo não é justamente justificar a Bíblia como um dado histórico, não é a centralidade da nossa fé, principalmente católica, embora alguns protestantes querem justificar tudo de modo histórico. Nós católicos não. Nós elencamos, trazemos elementos históricos, mas sabemos que a Bíblia não é um elemento somente histórico. Existe um livro protestante, que é do Keller, é um título muito bonito, até pertinente. A Bíblia tinha razão. Então se racionaliza tudo aquilo da Bíblia a partir de uma arqueologia bíblica. Então tem muitos teólogos hoje da linha protestante, adventista, entre outros, que trazem uma perspectiva arqueológica da palavra de Deus. Nós não vivemos da arqueologia, trazemos essa palavra dentro de um sentido histórico, mas não paramos no sentido histórico para que ela possa ser um dado da revelação. Por isso, apesar disso, nós temos resquícios de textos egípcios que falam da migração e da escravidão dos egípcios, do povo cananeu e do povo hebreu dentro do Egito. Então nós temos algumas menções dos hebreus dentro desta escravidão do Egito. Então a gente vai falar dessa migração desse povo. Então em Gênesis fala, esses são os nomes daqueles que migraram no Egito, e no início do livro do Êxodo nós colocamos também, esses são os nomes. É justamente para justificar aquilo que é o tema do livro do Êxodo. Os nomes daqueles que estiveram dentro dessa história da salvação. Então, nós vamos estudar isso. O que nos faz entender que Gênesis, o final do Gênesis e o início do Êxodo é um processo de ligação. Então, estar no capítulo 46, essa repetição desses são os nomes, e no início do Êxodo, significa que existe uma estreita relação do final do Gênesis com o início do Êxodo. Então, não é um livro desassociado do outro. É preciso ver uma estreita ligação. Se pensarmos o fundo, o plano central do livro do Gênesis, o que nós podemos trazer? A gente refletiu bastante. Qual que é o fio condutor do livro do Gênesis? A origem. Primeiro, a origem da criação, a origem da vida e a origem dos antepassados. Então, agora nós vamos refletir essa continuidade desses antepassados. Nós temos três, vamos dizer assim, origem daqueles que foram antepassados, que nos trouxeram um início de três civilizações da antiguidade. Vocês lembram os filhos de Noé? Quais eram os filhos de Noé? Olha, Noé.
Hã? Sem. Cã. Hã? Vamos ver. Sem. Nome bonito. Começa com J. Não lembro? J-A. Já. Não é Javé, não. Jafé, né? Jafé. Sem, Cã e Jafé. Através desses três nomes se denominam os três grandes povos da antiguidade que se colocam entre o ano 3000 a 2000 a.C. Os atributos de Sem, as comunidades, os povos da tribo que derivaram de Sem, nós temos os chamados semitas. Nós temos os semitas. Que nós podemos pegar uma parte da terra de Israel, boa parte do povo do Egito, entre a África do Norte e uma extensão que nós temos entre os desertos. Então nós temos os povos semitas. E dentro dessa perspectiva, os povos de Cã, que é os cananeus, entre outros povos que estão no Antigo Oriente. Nós podemos ter o povo da Síria, o povo onde está ali boa parte abaixo de Israel. Nós temos aí uma boa parte daqueles que são a descendência de Cã. E de Jafé, que é os que são considerados europeus hoje, né? Se pegarmos um mapa dessa descendência de Noé, os europeus, a Rússia, toda a parte da Rússia, ao norte, né? Se pegarmos o globo antigo, né? Ao norte, os povos de Jafé. Dentro dessa civilização existem grandes conflitos entre esses povos, né? Então, nós vamos ver esses grandes conflitos até no livro do Êxodo. Nós temos um período da dinastia do Egito que ela é semita. Ora, alguns momentos, alguns faraós foram da tribo de Cã. E por isso alguns, historicamente, eles justificam a entrada e a permissão, por exemplo, de José do Egito, sem nenhuma, vamos dizer assim, nenhuma dificuldade. E até mesmo colocou ele dentro do Palácio Real, porque se colocava ele da mesma descendência. Então, alguém que era oposição não poderia ser aquele que estivesse junto do palácio. Por isso, José estava junto desse faraó. E depois, quando surge uma outra dinastia que volta entre os semitas, então se volta o quê? Aqueles que estão em oposição àqueles que estão na terra de Canaã, mas embora não como cananeu, né? Os hebreus que estão entre outra tribo que é entre os semitas. Deu para entender? Então, ora há uma permissão, né, que nós colocamos, por exemplo, José como exemplo. Ora, existe essa dificuldade de compreender a figura dos hebreus, porque são de outra, vamos dizer assim, de outra região. É como se nós pegássemos e, de repente, um boliviano fosse presidente dos Estados Unidos. E aí, quem que o boliviano vai chamar? Latino-americano. Então, ele vai colocar lá aqueles que estão compondo junto com ele para fazer um governo dentre aqueles que estão junto dele. E depois, quando volta lá o governo americano com o Trump, vamos dizer assim, ele não vai chamar boliviano, até totalmente contra, né, aqueles que são latinos do seu país. Então é mais ou menos aquilo que o Egito sempre viveu. Por isso que no início do livro, nós vamos ver, no livro do Êxodo, em algum momento fala-se que esse já não é um momento em que o faraó é o mesmo daquele que estava com José do Egito. Então, por isso, está dizendo, olha, agora nós estamos vivendo uma outra dificuldade dentro dessa convivência com esse grande povo, que era uma potência dentro da humanidade naquela época. Então, o povo do Egito era uma das maiores civilizações da época. Então,
eles tinham que, de algum modo, conviver, né, com o povo do Egito. Qual que é o tema, né, do livro do Êxodo? O livro do Êxodo narra como um povo escravizado de Israel tornou-se a nação da aliança do Senhor. Então, como esse povo que era escravo, se tornou a nação que fez uma grande aliança com esse Deus. Então, a teologia do livro está entrelaçada com a sua história épica, existe uma narrativa dentro do Êxodo. Ao mesmo tempo, ela é movida pela uma história de libertação daquele povo e de uma legislação. Essa legislação, ela é litúrgica. Nós vamos ver que boa parte dessa legislação dentro das narrativas são litúrgicas e são sociais, para que aquele povo resgatado da escravidão possa conviver bem com os outros. Então, os mandamentos, a lei de Deus, por exemplo, é uma legislação, mas não é uma legislação estritamente religiosa, se pensarmos. Era para uma boa convivência entre aqueles que se colocavam povo da aliança. Então, não podemos separar, quando nós falamos de Israel, dessa aliança com Deus, de um povo de Deus, não podemos separar a legislação social da legislação religiosa. Ela é uma única dentro do povo de Israel. Existe uma única lei e que ela favorece o bem conviver, ao mesmo tempo, a vida da fé nessa aliança, nessa fidelidade a Deus. Então, existe uma unidade entre aliança, entre lei social de convívio e a religião, a fé dos judeus. Tá? Então, isso é muito importante. Não se separa uma coisa da outra. Em Israel não existia uma lei social de convívio, existia uma lei que era religiosa, como nós temos hoje. Existiam os mandamentos, existem as leis que regem a sociedade. Então, para Israel não, era uma única lei. É porque o Senhor da nação é o próprio Deus. E depois nós vamos ter algumas outras divergências quando se aplica uma monarquia dentro de Israel. Alguns dos profetas foram contra a monarquia. Vocês sabem algum dos profetas que foram contra? Samuel. Né? E agora? Como que pode um rei que vai falar pelo próprio rei, o nosso Senhor, como que vai acontecer tudo isso? Então, essa dificuldade de reconhecer um senhorio que não seja o do próprio Deus. Então, essa é a grande dificuldade que algumas comunidades vão enfrentar quando inicia-se a monarquia. Tranquilo até aqui? Então, o Êxodo ele vai ser movido por dois momentos: libertação, saída do povo da escravidão do Egito, um povo que recebeu as promessas de Abraão, agora poderia estar numa terra, diante de uma descendência, porém está em uma terra que não é sua, está entrelaçada entre uma sociedade em uma descendência que também não é sua. Então, e agora? Essa promessa de Abraão, como que fica? Então, a partir dessa experiência, existe a libertação desse povo para que eles possam cumprir a promessa não de Moisés, mas a promessa lá antiga, já de Abraão, que daria uma descendência maior do que as estrelas dos céus. Embora se dizia que quando se saiu do deserto, para o deserto, se saiu do Egito, existia uma grande descendência. Quando entrou para o Egito, vocês sabem quanto eram as pessoas? Diz na palavra, no final do Gênesis, no início do Êxodo, que eram um pouco mais de 70 pessoas. E ficaram lá 4 gerações, até o momento em que Moisés resolve tirar o seu povo do Egito. Então, 4 gerações ficaram lá na escravidão do Egito. Quando a gente está falando do Êxodo, nós estamos em um momento do ano 1250. É incerto, porque
de acordo com alguns dados, se nós justificarmos, por exemplo, algumas datas bíblicas, nós poderemos colocar a narrativa do Êxodo em 1500 a.C. Então seria até mesmo anterior. Com algumas datas que aparecem, por exemplo, no livro do Reis, capítulo 6. Lá fala, tem uma data aproximada em que remete a 1500. Porém, se colocarmos 1500, ela não fecha com esse contexto do exílio da Babilônia dentro de outras datas. Então, nós ficamos em uma data incerta. E quando ela é muito incerta, a gente não consegue dizer em um período tão longo. É como se falássemos, olha, o período da colonização no Brasil foi entre 1500 e o ano 2000. É muito longo, a gente não tem que ter uma precisão. Embora, com alguns estudos, alguns dizem uma certa precisão, como se justifica 1500, através dos faraós, que vão mencionar algumas situações, mas também nós temos o faraó Ramsés, que vai sinalizar algumas situações entre as relações com os hebreus. Então fica difícil a gente dar uma precisão. Mas, nos livros de teologia, todos eles têm um acordo, dentro da perspectiva católica, entre 1350 e 1200, essa data aproximada. A aventura do Êxodo começa com um poderoso ato de libertação. O Senhor ouve os gemidos dos filhos em um cativeiro egípcio, destrói seus opressores com um julgamento 10 vezes maior e os liberta dos grilhões da superpotência pagã. Então, nós sabemos que o povo do Egito vivia dentro de uma grande idolatria. O próprio faraó se considerava e colocava-se como um deus. Então, o próprio faraó, todos os faraós da dinastia se colocavam como um deus à época. Isso, para os hebreus, dificultava uma certa convivência. Então, embora eles tinham, pelo menos, as cebolas do Egito, como diria assim, há muitos que dizem que essa escravidão não era uma escravidão não assalariada, então eles tinham algum pouco recurso, o que dificultava essa persistência na saída, o que dificultava Moisés dizer, viu, nós temos que realmente ir embora. Não é a nossa nação, não é o nosso lugar. E o que dificultava também alguns dos desertos quererem voltar, ou até mesmo em Israel quererem voltar para o Egito. Então é essa tensão. O faraó, que dificulta a saída desse povo, e o próprio povo que dificulta a sua saída. Então essa dificuldade que vai acontecer sempre. Por quê? Existia um certo bem-estar ali. Embora se falava da escravidão, mas não era tanto essa situação. Eles pensavam, olha, e agora? Pode ser pior. Então vamos ficar aqui que é melhor. Então a gente às vezes também tem esse costume. Está ruim, mas pode ser pior. Então vamos deixar como está, não é verdade? Isso em todas as situações que a gente vive. Na igreja, na comunidade, na política, entre outras coisas. Está ruim, mas pode piorar. Então vamos deixar como está. Eu não vou enfrentar e fazer com que as situações possam, com a minha caminhada, possa melhorar. Então existia um certo acomodismo desse povo. Moisés é a figura de um líder em que ele tenta, de algum modo, mostrar que Deus está com ele. Quando ele vai perguntar, ter esse diálogo com o próprio Deus, essa situação aí extremamente já vista, em que ele vai dizer, qual é o nome de Deus? Como que eu vou dizer que eu falei com você? Como que vai ser o sinal? E Deus vai dizer, eu vou mostrar um sinal, fica tranquilo. Era preciso de um sinal para que esse povo pudesse sair do Egito. Se realmente estivessem desesperados, não precisava nem sinal. Eles queriam fugir por si só. Significa que tinha um certo bem-estar. Então era preciso um sinal de Deus para que eles possam dizer, olha, está ruim, mas Deus tem uma promessa de algo melhor. Então a promessa de uma terra que mana leite e mel é o que garante eles dizer, não, vamos sair daqui. Então aqui, lá pode ser um lugar melhor do que o lugar que nós estamos. Então existe essa tensão entre o povo do Egito.
e a tensão que nós vivemos no dia a dia também, né? nessa acomodar-se. Tranquilo, está aqui? Então, Moisés, diante dessa experiência da sua vocação, então nós vamos pegar nos primeiros capítulos, existe a vocação de Moisés. A vocação de Moisés, ela brota não com o seu nascimento, não com aquela história em que ele está lá junto do faraó, está ali tudo bem, mas quando ele faz uma experiência de saída também do Egito. Saindo do Egito, quando ele mata um soldado egípcio, ele tem que sair da terra, ele praticamente foge daquele que é o seu povo. Lá ele faz uma experiência desse Deus fora do Egito. E nesse lugar, Deus manifesta a sua vontade. Então, aqui nós temos a centralidade da revelação de Deus no Êxodo. É o que mostra, o que garante essa presença de Deus junto desse povo. Alguém pode ler? Êxodo 3, 7, 8. Vamos lá? Êxodo 3, versículo de 7. Pode ser 7 e 8. Já dá para a gente compreender. O Senhor disse: Eu vi a aflição de meu povo que está no Egito, e ouvi os seus clamores por causa de seus opressores. Sim, eu conheço os seus sofrimentos, e desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir do Egito para uma terra fértil e espaçosa, uma terra que mana leite e mel, lá onde habitam os cananeus, os heteus, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Tá. Então, a promessa de um lugar, né, que nós temos dentro dessa experiência que o Senhor vai dizer a Moisés. Lá onde está o quê? Os cananeus. É a terra de Canaã. Então, o lugar já é apresentado, embora eles não sabiam onde era mais, porque passou a gerações aqueles que receberam essa promessa dessa terra. Aqui é interessante a gente ver essa experiência desse Deus que nós temos, que não é um Deus distante, que é um Deus próximo de cada um de nós. Se percebemos, né, os verbos que estão conjugados, né, nesse texto, nós vamos perceber essa proximidade desse Deus e essa caminhada desse povo nessa segurança. Olha, fiquem tranquilos que eu sou um Deus que vê, que ouve, que presta atenção. Então, um Deus que conhece. Então, prestar atenção é conhecer, né, essas pessoas. E diante disso, desce, né, vê, ouve, desce. Qual que é a outra situação? Tira e leva. Então, nós temos uma experiência de um Deus que age por completo. Ele vê, ele ouve, ele desce, ele toca, né, porque ele tira e ele encaminha aonde ele quer. Aqui está a vocação de cada um de nós. Nós que temos essa experiência desse Deus, nós temos que nos deixar ver por esse Deus, ouvir por esse Deus, reconhecer que nós temos um Deus que desce, que vem ao nosso encontro, e ainda mais nós cristãos que acreditamos na encarnação. Então esse Jesus que desceu, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então aqui está a prefiguração daquilo que vai acontecer em Cristo Jesus, né, nesse movimento quenótico, essa descida desse Deus agora pelo próprio Cristo. Um Cristo que desce, que tira o seu povo da escravidão, mas agora não uma escravidão do Egito, mas do pecado. Então, quando nós falamos de saída da escravidão, nós estamos falando o quê? De saída da idolatria. Para o Novo Testamento, é o pecado em si. Esse Cristo que na sua descida, na sua encarnação, na sua vida, nós já o quê? Recebemos esse tirar
do nosso pecado. Porém, ele não só nos tira do pecado, mas qual que é a condição desse Cristo em nossa vida? Ele tira e nos encaminha a graça, nos encaminha a nossa vocação, a nosso dia a dia a viver esses passos de santidade. Então, perceber já no Antigo Testamento aquilo que já para nós em Cristo vai sendo consolidado. Então, essa é a revelação plena desse Deus em nossa vida. Tranquilo até aí? Sim. Quando saiu, alguns diziam que é 600 mil. Seria muito grande, né? Mas é um estudo que se fizeram, mas nós não sabemos. Porque, olha, de 70 que chega, depois em 4 gerações só, 600 mil, é claro que o faraó não queria deixar esse povo sair, né? Porque é uma população imensa. Não sei, né? É difícil dizer quanto eram. Na palavra se diziam... não se tem uma situação certa, né? Mas com alguns estudos, né, dentro dessa arqueologia, vamos dizer assim, se colocavam 600 mil, não os que chegaram depois, né, porque muitos foram o quê? Desistindo, né, justamente para mostrar isso, né, a desistência desse povo e a chegada de poucos. Até porque, para que eles pudessem combater, vamos dizer assim, lutar para resistir, era preciso um imenso povo. Se fosse 20, 30, 70 somente, como eles iam resistir às guerras que iam acontecer pelo caminho? Então foi um grupo, certo que é imenso, mas nós não conseguimos dizer a quantidade desse povo. Tem gente que exagera até um pouco mais, né? Às vezes até é maior que a população de que dizem o Egito, 2 milhões. Daí cada um faz a sua leitura. É difícil dizer, né? Porque nós estamos lidando aí com uma análise que é muito complexa, né? Mas entre alguns arqueólogos consegue, assim, da Bíblia, vamos dizer assim, consegue ser bem otimista aí nos milhões. Sei lá, né? Não sei dizer. Então, nós falamos da libertação desse povo, a saída. Mas também no Êxodo nós vamos falar de algo legislativo, não tão legislativo como o livro do Deuteronômio, o livro do Levítico, o livro de Números, mas ele já vai trazer essa perspectiva dessa organização religiosa dentro de Israel, através da figura de Moisés. Moisés é o principal, aquele que recebe essa revelação divina e traz para o seu povo, para que eles pudessem viver nesse contexto. No Sinai, no Monte Sinai, o que é o Monte Sinai? Alguém já foi no Monte Sinai? Já foi para Israel? Eu não fui ainda, tenho vontade de ir, né? Sonho meu, né? Eu não fui. Mas o Sinai é um deserto, é uma montanha no meio do deserto, que está entre, se pegarmos o mapa lá, entre o Egito e a terra de Canaã. Então é entre o deserto. Então, no deserto do Sinai existe a montanha, o monte do Sinai. Então, quando fala do Sinai, pode ser a montanha ou pode ser o deserto. Geralmente o texto vai explicitar. Pode ser o Horebe, pode ser o Monte Sinai. Tá? Os filhos de Israel encontram o seu divino Pai e Salvador e aceitam sua aliança. Entre os capítulos 19 e 24, nós temos esse momento. Os termos da aliança que une o Senhor e Israel em um vínculo de parentesco espiritual são expressos na lei do Sinai. Inicialmente consiste nos 10 mandamentos e em um pequeno código de ética social e exigências religiosas. Então, do capítulo 19 ao 24, nós vamos ver essa exigência desse grau de parentesco a partir da obediência às leis.
Então nós temos duas situações no Êxodo que são pertinentes. Elas estão intimamente divididas. E às vezes se misturam. Libertação do povo da escravidão e a legislação de Israel. A última parte do Êxodo é dominada por leis estabelecidas para a fabricação de um santuário móvel. A gente vai ver sobre isso. Que é a tenda, ou o tabernáculo, ou o santuário. Pode ser, ela é descrita de diversos modos. Embora alguns querem fazer a distinção de tenda e o tabernáculo. A tenda como algo muito mais simples do que o tabernáculo, embora são, vamos dizer assim, templos móveis. Porque estavam ali entre o povo nômade, pessoas que estavam caminhando, então não tinham um endereço ainda fixo. Por isso, usava a tenda, o templo, o tabernáculo móvel. Então a gente vai ver sobre isso também. Onde Javé escolhe habitar de uma forma real, mas escondida no meio do povo, entre os capítulos 25 e 31, e 35 a 40. Essas leis sublinham tanto a santidade como a justiça de Deus, e vão determinar a estrutura essencial da vida e liturgia de Israel pelos séculos subsequentes. Então, nós vamos pegar um pouquinho para a gente entender esse contexto do momento exílico mosaico de Moisés. O que significa para nós esse contexto desses anos de 1200, 1350. Existia essa dinastia egípcia. Provavelmente o faraó que estava no contexto de Moisés, quando ele não na infância, foi Ramsés II, um grande faraó da história do Egito. Aqui eu já coloquei essa questão dos filhos de Noé, para a gente entender um pouquinho o contexto. Ramsés II, suposto faraó do êxodo de Israel, era da 19ª dinastia, do período do Reino Novo. Por que o Reino Novo? Lembra que eu falei daqueles filhos de Sem, de Cã? Então, supostamente, anteriormente existia um outro faraó que era de outra dinastia. E esse faraó, chamado Tutmoses, ele era de outra dinastia, ou seja, era de outro povo. E depois, um outro imperador, um outro líder egípcio, ele vai retomar o Egito e assim reconquistar a dinastia que era anterior. Entre eles, os faraós, é interessante a gente perceber que existiam homens e mulheres que eram faraós. Embora as mulheres, elas tinham uma fisionomia das suas vestes masculinas, não tinha uma veste feminina, porque se colocava em um único objetivo ali de liderança, que era patriarcal. Então, algumas mulheres que eram faraós, até mesmo na maquiagem, não deixavam perceber essa fisionomia feminina, até mesmo pela cultura dos faraós. Então, só para a gente colocar, o contexto do Egito, e agora a estrutura do livro do Êxodo. Então, do capítulo 1 ao 15, nós temos a saída do povo do Egito. Como se dá essa saída do povo? Desde o nascimento de Moisés, que vocês acho que já leram ou viram o filme de Moisés. Tem um filme novo de Moisés, novo, acho que deve ter uns 2 anos, né? Alguém já assistiu sobre Moisés? O filme chama Êxodos. Traz a figura de Moisés como um guerreiro, parece que é um soldado, né? Tanto é que ele vai abrir o mar com uma espada. Ele joga aquela espada e o mar se abre, justamente para mostrar uma outra perspectiva de Moisés. É como Noé, que teve o filme lá, se coloca essa figura de Moisés como um cavaleiro, como um guerreiro. Mas, embora alguns momentos lá são bíblicos, né? Outros extra-bíblicos que se colocam lá, por exemplo, a figura de Moisés como um guerreiro. Então, Moisés,
que era hebreu, né, que era dessa descendência, vai parar através da filha do faraó, vai parar dentro do Egito, dentro do palácio real, vamos dizer assim. E lá Moisés é criado como um egípcio, embora até mesmo o nome de Moisés é um nome egípcio, não é um nome hebreu. Depois a gente vai entender um pouquinho o porquê que ficou esse nome hebreu. A irmã mesmo de Moisés não é um nome hebreu, é Miriam, que depois vem Maria. Então é um nome que vem de uma civilização egípcia. Então o nome Maria, que vem de Miriam, não é um nome tradicionalmente cananeu, hebreu, mas é um nome egípcio. Então é um nome que vem do Egito. Do capítulo 15 até o 18, a caminhada desse povo. Como que é a caminhada desse povo? Moisés vai descrever muitas vezes. É uma caminhada que é muito difícil, porque é um povo de cabeça dura, de cabeça oca, né? Porque recebe as promessas de Deus, recebe os sinais. Mais do que o maior sinal, por exemplo, a abertura do mar. Já pensou se nós fizéssemos essa experiência dessa abertura do mar? Historicamente, vamos colocar assim, embora nós já fazemos essa experiência dessa abertura do mar pelo nosso batismo, é a ressignificação que nós fazemos do Êxodo, é o nosso batismo. Mas historicamente, já pensou, né, se nós fizéssemos essa experiência, né, Nayara? Passasse o mar, você depois ia murmurar, querer voltar de novo? Como que pode? Só pode ser um povo de cabeça dura, cabeça oca. Mas também revela a nossa humanidade. Nós temos os sinais da grandeza de Deus. Nós já temos todos os sinais possíveis dessa experiência de Deus. E muitas vezes deixamos esse Deus, por quê? Pelo nosso egoísmo, pelo nosso querendo fazer o nosso próprio caminhar. E aí nos perdemos pelo pecado da idolatria, do pecado. E na época o pecado era a idolatria dos outros deuses. Então voltar para o Egito significava o quê? Voltar ao quê? A idolatria, ao erro. Ficava ali como se fosse alguém perdido, vamos dizer assim. Perdia a sua identidade, perdia a sua aliança com Deus, perdia aquilo que eram as promessas divinas. Em vista do quê? De uma pequena segurança, vamos dizer assim. Então, por isso, a caminhada do deserto, a leitura dessa caminhada do deserto é importante para a gente entender também a nossa perspectiva da fé. Como que é a nossa fé? Mais sinais que acontecem no Êxodo não existe, né? O pão, o maná no deserto, as codornizes, muitos sinais são dados. A serpente no deserto, a haste levantada. Então, os sinais são colocados. Assim como também, na nossa perspectiva de fé, os sinais nos foram já dados. A nova haste é a nossa cruz, o Cristo é o sinal de salvação para nós. Então já nos é dado tantos sinais. Há um maior sinal do que a Eucaristia? É o pão que nós não voltaremos a ter fome, a promessa do próprio Cristo. Então, todas essas promessas são renovadas em Cristo Jesus. Porém, no entanto, nós deixamos de lado essas promessas agora que são da nova aliança e também fazemos essa experiência do retorno, muitas vezes, ao Egito. Então, essa é a nossa caminhada que nós devemos fazer na nossa fé rumo à santidade, que é deixar de lado a escravidão que nos coloca dentro do pecado. Depois, nós temos, capítulo 19 ao 40, os acontecimentos, os sinais. Então, já estão no deserto, já estão próximos. Quanto tempo esse povo caminhou no deserto? 40 anos. Um caminho que, tem gente que diz assim, em 10 dias, no máximo, vamos dizer assim, 10 dias e sei lá quanto tempo ali, se conseguiria, 10 dias até muito pouco, mas vamos colocar um mês lá. Um mês de 40 anos é muito, né? Em um mês conseguiriam fazer a caminhada no deserto. Por que não caminharam?
porque ficaram fazendo círculo, né? Era um povo de cabeça dura realmente, né? Porque não fizeram a caminhada rumo às promessas de Deus, porque constantemente iam caindo na idolatria e no erro. Adoração ao bezerro de ouro, entre outros momentos, vai sinalizando essa volta, não ao Egito, mas a volta às tradições antigas naquele tempo. Então, muitas vezes, esse povo não volta ao Egito, mas vive a idolatria naquele tempo. Então, é como se nós tivéssemos um pecado lá no passado, não revivemos aquilo que está atrás, mas trazemos no tempo presente. Trazemos para o hoje aquilo que vivemos lá no passado e deixamos de lado o quê? Essas promessas dessa aliança com Deus. Um acontecimento pertinente, né, que nós devemos nos colocar quando nós falamos do primeiro momento da saída do povo, era preciso sinais, não para simplesmente o povo hebreu, não simplesmente para o povo hebreu, mas para o povo do Egito, para que eles pudessem sinalizar que o Deus de Moisés é um Deus muito maior do que os outros deuses. Então, as pragas do Egito, quantas foram as pragas? Quantas? Quem acha que é 10? 10? 7? Ninguém acha nada. 10 ou 7? Vamos ouvir o Anderson, que o Anderson estuda bastante, né? Quantos são, Anderson? 10. 10. Aí, ó. As 10 pragas. Nós temos aqui, né? Relatado. O sangue, as rãs, os piolhos, as moscas, as pestes, as úlceras, o granizo, os gafanhotos, a escuridão e a morte dos primogênitos, a morte do filho do faraó. Nós temos aqui as 10 pragas do Egito, mostrando essa totalidade, ou seja, tudo aquilo que Deus pudesse fazer para que aquele povo pudesse ser destruído, vamos dizer assim, Deus o fez. E a praga maior é a última, porque destruir o primogênito é destruir uma dinastia, uma descendência. Então, por isso, a última praga se torna para o povo egípcio a pior praga. E a partir daí, qual que é a situação do faraó? Vai embora. Olha, agora tudo se perdeu na minha vida. Perdeu o primogênito, perdeu tudo. Então, as pragas que nós temos do Egito. Todas essas pragas estão relacionadas às divindades da época. Então, aquilo que se colocava como deuses, dentro dessas divindades, acontece aquilo que é desastroso. Então, nós vamos ver aqui o Rio Nilo. O Rio Nilo é uma grande potência. Para eles é um rio sagrado. Então, quando, por exemplo, a filha do faraó está banhando na água e encontra Moisés, existe ali um sentido religioso. Ela não estava banhando assim, vou tomar banho. Ela poderia tomar no Palácio Real. O Rio Nilo não era também grande coisa, mas era um ritual sagrado. E o que fez aquela mulher, por exemplo, acolher aquele cesto com aquele filho? Ela entendeu o quê? Que na figura de Moisés aparecendo ali naquele ritual, era uma divindade, era alguém sobrenatural. Então, por isso, ela acolhe. Porque nós temos no texto que a morte de quem? O pedido do faraó. A morte dos hebreus. As mulheres não, mas os homens. E agora ele apareceu, o que ela tinha que fazer racionalmente como uma egípcia? Matá-lo. Mas ele estava no rio, enquanto ela estava fazendo um ritual. Então aquilo para ela se tornou o quê? Sagrado. Então a inteligência também daquela que o colocou no rio. Justamente mostrando
esse fato. Isso não está nas narrativas bíblicas, essa situação, mas pela leitura que nós fazemos, provavelmente estava num ritual religioso, e é o fato que traz Moisés para ela. Então, o rio Nilo em sangue. Existia alguns deuses que estavam relacionados àquele rio. Então, transformar aquele rio era quebrar aquela divindade. Então, por isso, o primeiro ali era, vamos dizer assim, uma das maiores divindades dentro da cultura egípcia, Osíris, entre outros deuses. Então, tem os deuses ali que, para eles, ofender aquele rio era ofender aos deuses egípcios. Das rãs, então tem uma deusa que é a deusa da prosperidade. A rã é um sinal da prosperidade. Isso não só na cultura egípcia. Na cultura também, se nós pegarmos a cultura indígena brasileira, nós temos as rãs como elemento de fertilidade. Se nós pegarmos lá a Basílica da Aparecida, quando vocês andarem lá caminhando a imagem de Aparecida, vocês vão ver o Cláudio Pastro colocou a figura de algumas rãs nos azulejos. Por quê? Porque a rã é um sinal de fertilidade dentro da perspectiva indígena. Então ele trouxe essa perspectiva para a perspectiva bíblica, trazendo a fertilidade do povo de Deus dentro das grandes mulheres do Antigo e do Novo Testamento. E mais fértil, vamos dizer assim, que Maria não existe porque gerou o Salvador. Então, Cláudio Pastro, se vocês perceberem nos azulejos lá, entre os muitos sinais está lá a figura da rã. E isso desde a antiguidade egípcia. Então, nós temos lá as rãs. Então, a consequência, a aversão ao que antes era considerado sagrado. No primeiro momento, é a desestruturação econômica, ambiental e religiosa. Por que uma destruição econômica, ambiental e religiosa? Econômica porque o rio era aquilo que trazia a grande economia do país. Sem o rio, para aquele povo, era o quê? Desastroso. Não existia agricultura, entre outras coisas. Então, destruir o rio era um momento assim fatal. A primeira praga já foi destrutiva para o povo do Egito, em relação aos deuses. Dos piolhos, os sacerdotes, está associado o quê? A purificação. Noção de que os sacerdotes não eram puros. Então, estar cheio de piolho significa que não tem pureza. Né? Você não tomou banho, né? Diziam que São Francisco de Assis, ele vivia cheio de piolhos. Vivia cheio de piolhos. Por quê? Não porque não tomava banho, mas porque ele tinha esse contato com a pobreza muito extrema. E até então, os frades, para que eles pudessem, por algum momento, ver a chaga de São Francisco, falavam para ele: Francisco, tira as suas vestes para a gente tirar esses piolhos. Era a desculpa que se dava de São Francisco. É uma história que eu ouvi, né? E assim justificava a vontade de ver as chagas de Francisco. E ele era inteligente, ele falava: não, deixa como está aqui, tá bom. Poucas vezes ele fazia aquele pedido dos seus confrades. Depois das moscas, a praga das moscas. Os deuses Amon-Ra, por exemplo, que é um faraó, é um faraó que está intimamente ligado a esses deuses. Todos esses faraós, eles têm um culto e uma divindade específica. Por exemplo, Amon-Ra é o deus que está intimamente ligado à beleza e à proteção. Então, eles dedicam, por exemplo, o seu reinado a um deus específico. E por isso nós temos umas esculturas de alguns deuses do Egito que eles dedicaram, vamos dizer assim, o seu reinado àquele Deus. Então, nós temos aí também.
dos animais. Então está associado ao quê? Né? As propriedades pessoais, doença e morte dos animais. Então é a consequência quando se fala de uma das pragas também. Então, a morte dos animais, do cavalo, daqueles animais que ajudavam no cultivo do trabalho, também era uma desgraça para aquele povo. Das úlceras. Então, isto vai contra com a daqueles deuses da cura. Então, trazer a doença para aquele povo era ir contra, ou seja, aquele Deus está falido. Então, não existe culto àquele Deus porque existem muitas doenças e calamidades. O granizo, então, está associado à prosperidade na agricultura. Então, granizo destrói aquilo que é a agricultura. Então, prejuízo aos animais, aos homens e à agricultura. Também, né, os gafanhotos, nessa mesma ordem, as trevas. Aqui os gafanhotos, é interessante porque está relacionado ao quê? Aos roubos. Né? O gafanhoto vai lá e rouba aquilo que é a agricultura. Então, tirou aquilo que é cultivado entre o povo. As trevas, também entre os deuses Amon-Ra, entre outros, o deus Sol, o deus Estrela, um dos deuses mais cultuados entre o período de Moisés. Então, aí traz a consequência do medo, confusão, descrença. Essas catástrofes trazem o quê? Medo e insegurança. Quando nós vemos um terremoto, é o pavor total, é um medo. Então, por isso, trazer todas essas situações quer dizer, esses deuses aí não estão trabalhando. O que está acontecendo? E, por fim, né, os primogênitos. É deixar de lado a herança do trono e a crença do Deus Rei. Então, que Deus é esse que é o faraó? Que não consegue proteger nem mesmo o seu filho. Não consegue realmente trazer a saúde desse filho. Consegue ver o seu filho morrer. Então, a humilhação do faraó com a morte do filho. Então, um filho ser morto, para o faraó, era motivo de humilhação. Então, as 10 pragas do Egito estão ligadas a essas divindades do Egito. Então, quando acontecem essas consequências, o que o próprio Deus quer mostrar? Esses deuses são falhos, porque é um único Deus. O Deus dos judeus. O Deus dos judeus. Tá bom? Alguma pergunta? Vai narrando essa sequência, né? Se pegarmos os textos, tá lá o capítulo 7, 14 a 24, já do 25. Então, existe uma sequência dessas pragas. E aí o mandato de Deus sobre cada uma delas que estão intimamente ligadas a essa tensão entre os deuses e o mandato do próprio Deus, e a situação passa-se a acontecer. A cada praga, quem leu o Êxodo, não vou mencionar aqui, porque teríamos ter mais detalhes do texto. A cada praga, Moisés vai reivindicando. Olha, tem uma oportunidade. Vocês querem deixar o nosso povo livre? Não, vamos continuar. Então, acontece a outra praga. Isso vai sendo evidente. Vai sendo evidenciado. Por quê? Nós temos um Deus que é misericórdia, que ele respeita a liberdade da pessoa. Então, ele respeita. Foi um ato de liberdade do faraó de escolher entre os deuses, entre a força dos seus deuses e a escolha por esse Deus de Israel, deixando esse povo desse Deus livre, o Deus de Israel. Então, depois vocês leem as pragas do Egito, tá bom? Vai lendo passo a passo, né, como leitura orante, né, não é uma leitura muito bonita, né, nem romântica, mas vai mostrando aquilo que a gente está refletindo, tá? Então,
tem essa relação aí das pragas. Alguma questão até aqui? Então, o relato da saída do povo do Egito. O que é importante nesse sentido? Então, depois das pragas, acontece essa saída do povo às pressas. O relato da saída do Egito possui uma grande conexão interna. Depois ele se produz um corte, a qual se acentua mediante a linguagem poética do capítulo 15. Alguém já leu o capítulo 15 do livro do Êxodo? Na Semana Santa, na vigília da Páscoa, nós temos esse grande cântico, o cântico da libertação de Moisés. Após a leitura da saída do povo do Egito, a travessia do Mar Vermelho, nós temos o capítulo 15, esse grande louvor, esse cântico de Moisés, vamos dizer assim. Vamos ler um trecho para a gente recordar? Nayara, que é salmista aqui, já cantou esse cântico na Semana Santa, na vigília? É o César que canta? É o cântico de vitória, né? Lê pra gente um trecho. Então Moisés e os israelitas entoaram em honra do Senhor o seguinte cântico: Cantarei ao Senhor porque ele manifestou sua glória, precipitou no mar cavalos e cavaleiros. O Senhor é a minha força e o objeto do meu cântico. Foi ele quem me salvou. Ele é o meu Deus, eu o celebrarei. O Deus de meu pai, eu o exaltarei. O Senhor é o herói dos combates, seu nome é Javé. Lançou no mar os carros do faraó e o seu exército. A elite de seus combatentes afogou-se no Mar Vermelho. O abismo os cobriu, afundaram-se nas águas como pedra. A vossa mão direita, ó Senhor, manifestou sua força. Vossa mão direita aniquilou o inimigo. Por vossa soberana majestade, derrotais vossos adversários. Desencadeais vossa cólera, e ela os consome como palha. Ao sopro de vosso furor amontoaram-se as águas, levantaram-se as ondas como muralha, solidificaram-se as vagas no coração do mar. Dizia o inimigo: perseguirei, alcançarei, repartirei o despojo, satisfarei meu desejo de vingança. Desebainharei a espada, minha mão os destruirá. Ao sopro de vosso hálito o mar os sepultou. Submergiram como chumbo na vastidão das águas. Quem entre os deuses é semelhante a vós, Senhor? Quem é semelhante a vós, glorioso por vossa santidade, temível por vossos feitos dignos de louvor e que operais prodígios? Apenas estendestes a mão e a terra os tragou. Conduzistes com bondade esse povo que libertastes, e com vosso poder o guiastes à vossa morada santa. Deu para a gente entender um pouquinho. Aqui, lógico que caberia uma reflexão maior, mas quando ele fala dessa libertação, desse canto de vitória, nós temos 3 tipos de vitória com relação à idolatria. Uma primeira idolatria do povo de Israel no Egito é uma idolatria política. Então, para eles, o político, o faraó, é um líder que dá segurança para eles no primeiro momento. Moisés vai mostrar que não. Então, ele vai mostrar primeiramente essa fraqueza do faraó, que ele não é um Deus. Então, a primeira idolatria do povo de Israel no livro do Êxodo é uma idolatria política. Depois, o povo se apega a uma idolatria econômica. Ah, tá tudo bem, então nós temos pelo menos uma cebolinha aqui no Egito, dá para fazer alguma coisa. Então, uma idolatria que ela é econômica. Então, essa idolatria que também Moisés procura mostrar para o povo hebreu.
E depois a idolatria religiosa, o culto aos deuses, o próprio fato de estar naquela terra estrangeira. Então isso significava a idolatria religiosa. Então a idolatria do tempo de Israel, em que é narrado no livro do Êxodo, e esse cântico de vitória vai trazer para nós, é o rompimento com a idolatria política, econômica e religiosa. Podem pensar depois em todas as questões do Antigo Testamento quando se fala da idolatria. Está sempre relacionada a uma ou às três: política, econômica e religiosa. Então, por isso nós temos relato do bezerro de ouro, a situação do murmurar diante daquilo que eles tinham. O que era? A economia. A questão da liderança de Moisés, realmente ele é o líder para nós. Idolatria é o quê? Política, de liderança. Então, toda essa caminhada dessa saída do Egito é para que o povo de Deus possa deixar de lado essas três idolatrias. Qual que é, então? Primeiro, política, econômica e religiosa. Tá bom? Isso é importante para a gente fazer a leitura do livro do Êxodo. Tranquilo até aqui? A saída do povo do Egito, né? O que significa sair quando a gente fala de saída, né? Então a gente precisa pensar nessa relação. O que significa essa saída do povo? Deixar o Egito não significa apenas deixar um país e um passado, porque, vamos dizer assim, historicamente é deixar o país que eles viviam, tudo aquilo que eles tinham, e deixar para trás um passado, uma geração que eles viveram no erro. Significa ainda deixar para trás um certo tipo de vida, com suas implicações. Então, o que eles deixaram? Não simplesmente o passado, mas a vida que eles levavam. E aquilo que implicava aquela vidinha que eles tinham, que achavam que era grande coisa, uma grande civilização. Então, um grande engano. É como muitos que, por alguma situação, vão para São Paulo e dizem: nossa, lá é uma grande civilização, lá eu tenho tudo. E quando vai ver, tem aquele salário, mal consegue pagar uma casa, a alimentação, porque tudo também se torna caro. Então, dessa saída, daquele êxodo, né, vamos dizer assim, do êxodo rural, né, estavam ali dentro de um sítio, tinha lá pelo menos o leitinho das cabras, o leite da vaca, tinha ali aquilo que produzia. Então, trocou 6 por meia dúzia. E acho que até menos, porque diante daquilo que tinha na grande cidade, se tem, né, o estresse e tantas outras coisas. Então, eu acredito que seja praticamente isso, né, quando a gente fala desse estado de vida do povo. E eles não reconheciam isso. Existia um complexo na vida deles, que eles achavam que estavam ali em uma grande civilização, e por isso aquilo já bastava. Significa uma ruptura com as amarras inconsciente. Tem gente que vive no pecado, na idolatria, e não percebe. Precisa alguém dizer lá, um Moisés, que possa dizer: viu, sai dessa terra, vai para o caminho que Deus te indicar. Nós, como cristãos, nós temos esse objetivo também na vida das pessoas. Indicar um caminho a seguir. Dizer para ele que ele precisa sair dessa situação, que é escravidão aquilo que ele está vivendo, porque às vezes é inconsciente. Para ele existe felicidades momentâneas, porque ela acha que está tudo bom, está tudo bem. Então, na nossa caminhada também deve existir essa compreensão. Viu? Olha, esse caminho seu é uma escravidão, saia disso. Então, isso também, às vezes, se torna inconsciente, como era inconsciente dentro dessa civilização egípcia com o povo de Israel. E a gente tem uma outra visão, muitas vezes. Os egípcios sofriam, né? A gente vê nas imagens. A primeira questão que eles pudessem fazer quando estava lá na chibatada é o quê? Cair fora. Não é aquilo que os escravos faziam? Tinham que fugir, aí vinha lá o capataz e iam buscá-lo. Por quê? Até quando eles iam ficar lá no massacre, né? Dentro da escravidão, vamos colocar assim, nessa perspectiva no Brasil. Tem toda essa questão de fato.
De fato, logo após saírem do Egito, os filhos de Israel terão a intenção de voltar. Justamente por essa tensão. Nossa, que bom que era aquele tempo, né? Então, tem essa intenção. Assim como também, né, na nossa caminhada, a intenção de voltar, né, não ao primeiro amor de Deus, mas voltar um pouco ali, antes ainda. Um pouco antes. Né? Parece que essas histórias se repetem dentro da civilização cristã e nos dias de hoje também, quando a gente fala daquilo que é humano. Então, o Êxodo não traz nada daquilo que é história, né? Mas traz aquilo que é fato da vida. Um fato, uma faticidade da vida, vamos dizer assim. Então, isso para mim significa sair. É sair, deixar de lado aquilo que me faz escravo. Tranquilo até aí? Então, quem é Moisés? Existe um termo no início, quando fala do nascimento de Moisés, o nome nascido das águas. Mas esse nome Moisés, ele quer dizer nascido de algo. E quem é esse? Nascido do quê? Se pegarmos outros nomes egípcios, por exemplo, Tutmoses, é Moisés. Moisés que é nascido de um deus, Tote, que era um deus egípcio. Então, esse faraó, Tutmoses, era nascido, ou seja, surgiu por causa deste Deus, que era um dos deuses lá do Egito. Ramsés, também vem desta divindade. Amon-Ra, ou Ra, né, que é uma das divindades, se eu não me engano, do Sol. Não sei dizer qual que é a divindade. Então, nascido desta divindade, que é o Deus Sol, Deus Lua, qualquer Deus. Moisés não tem essa identificação. Por quê? O nome de Deus é impronunciável. Então, não tem o nome dele. Moisés, nascido desse Deus. E o Deus único de Israel. Então, aquilo que era uma linguagem idolátrica, um nome egípcio, para Moisés aquilo se torna o quê? Um nome divino, né? Um nome que é aquele que foi nascido pela graça de Deus, nascido daquilo que é a promessa divina em relação a Moisés. Tranquilo até aí? Isso, o nome de Deus que é impronunciável. Quando ele pergunta, né, qual que é o nome desse Deus? Porque se Deus desse um nome, para esse povo que é do Egito, era um Deus tão quanto os outros. Então, dizer que o nome de Deus é impronunciável significa que eu não sou igual a esses deuses, eu sou o Deus criador. Por isso nós refletimos Gênesis no início. É um Deus que criou todas essas coisas, em que para o egípcio é o quê? Aquilo que é criado pelo Deus é um Deus. O sol, a lua, as estrelas, o firmamento, as coisas. Então, nós antecipamos essa leitura do Gênesis justamente para mostrar isso. Quando chegar a Gênesis, Êxodo, nós vamos entender essa leitura que é um Deus único. Esse Deus não pode ter nome. Ele é impronunciável até mesmo esse nome. Eu sou aquele que sou. Parece até um nome redundante. Eu sou. Simplesmente eu sou todas as coisas. Então, justamente mostra essa grandeza, essa onipotência com relação aos outros deuses. Então, no início, na compreensão dos hebreus, existia um Deus maior que os outros deuses. Até os Salmos, se lê na liturgia das horas, às vezes nos Salmos, existe essa leitura. Nosso Deus é maior que os outros deuses. Depois, em alguns salmos, dentro do período do exílio, então os salmos foram escritos antes, durante, depois, eles vão mostrar o contrário. Não existe um único Deus. É um único Deus. Os outros não são deuses. Embora na Bíblia ainda tenha esse resquício, um Deus maior que os outros. Tá? Então, nós temos essa compreensão de algumas comunidades. Então, deixa eu passar aqui. Conforme Gênesis 46, na época de José, emigraram para o Egito 70 pessoas, como
havia dito. Da genealogia de Êxodo 6:16, se deduz que Moisés pertencia à terceira geração daqueles que desceram para o Egito. A julgar, em Gênesis 15, a permanência dos hebreus no Egito durou 4 gerações. É a permanência dos judeus. Esse dado corresponde à sequência das gerações. Levi, Caate, Amram, Moisés. Então, essa a sequência das gerações daqueles que ficaram no Egito. A partir de José, né? Então, é para a gente concluir hoje, né? Nós temos, no primeiro momento, a libertação que é anunciada. Deus que anuncia essa libertação. No início nós temos isso, não temos? Quando nós lemos aquele texto, eu ouvi o clamor desse povo, desci para libertar. Então, o anúncio do quê? Da libertação do povo. Depois, nós temos, ao mesmo tempo, no segundo momento do Êxodo, capítulo 24, a adoração que é anunciada. Então, aquilo que é a experiência do povo na escravidão, aquilo que é a libertação se torna adoração. Se torna contemplação desse Deus que nos livrou da escravidão. Então, primeiro passo de fé, saída, e depois contemplação e adoração desse Deus. Êxodo vai trazer tudo isso. Então, uma outra divisão. A libertação, em algum momento, ela é retardada. Por quê? O povo começa a murmurar, deixar de lado aquilo que eram as promessas de Deus, começam a colocar, nossa, aquele tempo era bom. E o que acontece depois, no segundo momento do Êxodo, quando se fala dessa questão da adoração? A adoração também, em alguns momentos da nossa vida, no momento do povo, também no nosso, às vezes, a adoração ela é retardada, deixada de lado, essa contemplação. Libertação e adoração, elas se complementam, né? Então, caminhada e, ao mesmo tempo, essa contemplação desse Deus. Libertação realizada. O povo chegou na terra, aconteceu tudo aquilo que era prometido. Libertação realizada. Chegaram lá, né? A adoração também ela é realizada. Capítulo 35 a 40, nós temos lá o como realizar essa adoração. A construção daquilo que é o tabernáculo, o lugar pleno do encontro com Deus, naquele momento do povo. Então, essa é a divisão do povo entre libertação e adoração. Então, isso é muito pertinente quando a gente reflete o livro do Êxodo e também reflete o Êxodo a partir da nossa experiência. Então, se nós estamos caminhando na fé, significa também que nós conseguimos fazer a nossa adoração, essa contemplação. Pode perceber, alguém que não está voltado à escravidão, está na vida do pecado, ou está deixando de lado esse Deus, como que ele vai adorar esse Deus? Como que ele vai estar diante do Senhor? Como que ele vai à missa? Não se sente uma inquietação dessa pessoa? Então, essa relação acontece no Êxodo. Se não tem caminhada, não tem libertação, não tem adoração. Não tem essa contemplação desse Deus que eu não caminhei com ele, eu não procurei que ele pudesse estar à minha frente. Então, essa consequência. Então, nós temos aí, dentro desse momento segundo, né, que nós temos libertação, legislação. Esse momento segundo, as instruções para o santuário. Capítulo 25 vai fazer uma instrução agora. Libertação e agora como que se dá essa adoração? Para se fazer a adoração é preciso essa presença de Deus. E por isso a construção do tabernáculo. Aquilo que vai antecipar a construção do templo. Então, quando que foi escrito o livro de Moisés? O livro do Êxodo, dentro do contexto do quê? Do templo. E por isso, para reconstruir o templo, se precisava o quê? Da dedução de como era esse sonho de Deus na figura do tabernáculo. Então, se coloca lá as medidas até do altar, como era, por exemplo,
a Arca da Aliança, como que era o altar do incenso. 50 centímetros o altar do incenso por 50, então tem todas as medidas ali, para que eles pudessem, ao construir, reconstruir o templo, tivesse essas medidas através dessa experiência já do Êxodo. Então, as instruções sobre o santuário, as prescrições sobre o sábado, como nós vamos viver esta fé no templo. Guardar o dia do Senhor, né? Guardar esse momento para a adoração. Então, agora é o momento de reservar a sua vida também, dedicar um dos dias para esse momento com esse Deus que nós devemos adorá-lo. E depois, do capítulo 35 e diante, a executação. Como que foi executado aquilo que eram instruções sobre o santuário. Se percebermos do capítulo 25, é o próprio Deus que vai fazendo as exigências e pedindo como se construía. E aqui, aquilo que vai se pedindo, no capítulo 35 vai se executando. Aqui, por exemplo, pedido para se fazer o altar, aqui se fala, assim se fez o altar. A Arca da Aliança, aqui se fez. O altar do incenso, a tenda, os objetos, os utensílios, as vestes. Se fala da veste, por exemplo, do sacerdote da época. Era de uma veste de um linho de efode, né, que é uma veste sacerdotal da época. Então, se tinha ali as descrições de como eram essas vestes, como deveria ser o sacerdote, como era consagrado, ungido aquele sacerdote. Isso para a nossa cultura cristã é importante. Então, é a antecipação daquilo que nós vamos construir dentro da nossa liturgia também. Então, nós temos esse momento. Vamos parar por aqui? Tranquilo? Já deu? 9h30, né? Passa. Alguma pergunta, alguma questão? Então, na próxima aula, nós vamos fazer essa descrição do santuário, e aí a gente vai já para o próximo livro, tá bom? Lógico que eu queria descrever mais, passo a passo, mas isso fica muito difícil, né? Porque só no livro do Êxodo teríamos um semestre aí para ir conversando, a gente partilhando junto, ler, né? Ler o texto, é muita coisa, né? Uma vez por semana, se tornando pouco. Ninguém quer perguntar? Acrescentar? Patrícia? Não? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Todos. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Boa noite.